Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui uma executiva, empreendedora, CEO, que tem uma história muito bacana, que eu tenho a impressão que vai conectar com a história de muita gente que assiste o Experiências Extraordinárias. A gente se conheceu algumas semanas atrás e a gente teve uma conversa longa sobre a trajetória dela e eu me conectei muito com a história dela. A gente tem muita coisa em comum, desde origem, né? Muita coisa que passou durante a carreira. Eu tenho a impressão que vocês vão adorar essa conversa. Com algumas formações como economia, administração, psicodinâmica em negócios, entre outras, Charlene Lacerda, ou Chay, como ela gosta de ser chamada, teve que se adequar desde cedo em diversos ambientes de trabalho, entendendo a necessidade de seu público e pessoas a seu redor. Muito comunicativa, criou uma identificação rápida no âmbito comercial. É uma vendedora de tirar o chapéu, vocês vão perceber. A Chay é inquieta por natureza, entrou para o mercado de trabalho muito cedo, e, aos poucos, aprendeu a gerir processos e pessoas. Depois de diversas experiências e passagens por grandes empresas e instituições financeiras, hoje ela é executiva e lidera um time de vendas institucional de um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Além dessa função de executiva, ela também é empreendedora. No início de 2018, a Chay fundou a Simple Flores, loja de flores e decoração, onde a missão é enviar amor em forma de flor, onde quer que for. Ficou bacana essa frase, né? Enviar amor em forma de flor, onde quer que for. Flores conectam sentimentos e pessoas. Com todo o know-how adquirido ao longo dos anos, a Chay tem como lema delegar, confiar e acompanhar. A gente vai falar um pouco sobre como ela lida, né, com isso no dia a dia. Ter vários negócios, várias atividades, como é que ela consegue equilibrar tudo isso? Ela ainda é mãe, tem filha, enfim, vamos explorar um pouco isso com ela. Em uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, mulheres ocupam apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil. Apesar disso, a Chay se destaca e busca sempre o equilíbrio entre a família, a vida pessoal, espiritual e os negócios. Além de uma veia empreendedora, tem uma facilidade de se conectar e conectar as pessoas. A empresária, além de ter uma visão ampla e inovadora, vai além e consegue surpreender, pontuando e direcionando pessoas para o que elas realmente necessitam. Chay, obrigado por você estar aqui hoje. Obrigado por esse lindo presente que a gente ganhou, já em clima de Natal. Hoje é dia 29 de novembro, a gente está gravando aqui dia 29 de novembro, então já começa esse clima gostoso de Natal e a gente ganhou esse arranjo da Simple. Muito obrigado por você estar aqui. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua história, que eu já conheço um pouco, daquela semana que você teve aqui no XPXT, mas conta um pouco pra gente da onde você veio, né, como é que começa a sua vida profissional até você chegar aqui. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Vocês são incríveis, né? Obrigado. Agradecer o convite, a oportunidade e dizer que estou muito contente de estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha história. Espero, de verdade, né, contribuir, né, com a minha trajetória, né? Você perguntou um pouquinho sobre mim, enfim. Realmente, eu sou uma mulher com alma de menina, muito inquieta, muito criativa, gosto muito de pessoas, né? Na verdade, acho que eu amo pessoas, né? Eu acho que você entender para que você veio ao mundo, acho que faz todo sentido. Gosto muito de vendas,
Acredito que é a única profissão que não vai morrer nunca. Né? É verdade, eu concordo com você. Existem várias profissões, umas ficam, outras vão se atualizando, mas a profissão de vendedor, ela nunca morre. Né? Eu acho que é a mais antiga e ela nunca vai morrer. Então, quem se identifica com isso, acho que tem uma boa trajetória na vida. Né? A gente precisa, pelo menos, ter uma identificação com a área comercial, até para quando você vai procurar um emprego, não é verdade? É verdade. Porque você precisa, de certa forma, se vender para conseguir a vaga. Você é o produto, né? Você é o produto, né? E hoje em dia, com a evolução das coisas, enfim, cada vez mais a gente entende que precisa, sim, de uma área institucional, uma área comercial, em qualquer que seja a tua área de atuação, tá? A gente precisa estabelecer uma conexão com as pessoas, né? Independente se você é uma empresa, se tem tecnologia, equipamento, enfim, antes de tudo isso, somos o quê? Pessoas, exatamente. Né? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu imagino que a gente precisa ter esse cuidado, né? E entender os perfis, entender o que você deseja, qual é a tua necessidade, a necessidade da tua empresa, do teu colaborador, do teu cliente, principalmente, né? Então, a Charlene foi trabalhar muito cedo, né? Uma inquietude, vem de uma família muito simples, não simplória, mas muito simples, e queria já desbravar o mundo, né? Queria conquistar suas próprias coisas. Já queria ter as coisas, já via um amigo com uma coisa, outra, e falava assim, nossa, mas como o pai dele comprou, né? Mas meu pai não pode, minha mãe não pode, enfim, minha situação... mas então acho que se eu trabalhar, eu vou conseguir. E aí fui logo pro mercado de trabalho, né? E ali eu me senti assim, não gosto muito de usar essa palavra de empoderada, porque tem hoje várias conotações. Mas eu me senti com um certo poder, sim, né? De fazer acontecer, de ter meu próprio dinheiro, de realizar as coisas que eu gostaria e também de poder, de certa forma, auxiliar em casa, né? E quando você sente isso, você fala, nossa, que bacana, né? E aí eu continuei, né? Comecei a trabalhar, tinha 14 anos e sempre na área comercial, entendendo o que a pessoa queria. Você vê no olho da pessoa se você atendeu a expectativa dela, né? E aquilo me dava uma satisfação enorme. E aí foi indo nesse contexto, né? Muito. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e tenho até uma história interessante, porque eu venho de escola estadual. E eu estudava de manhã. E eu falei, agora eu quero trabalhar. E aí eu morava com meus avós, muitos conservadores, enfim, eles falavam assim, imagina que você vai estudar à noite, né? Porque para trabalhar, você tinha que mudar o horário do colégio. Da escola, E aí eu falei, tá bom, não vou contrariar, né? Tem que respeitar os mais velhos, enfim. Eu falei, tá bom, vou ter que dar um jeito. E aí eu falei, tá bom, vou arrumar um emprego depois do colégio. E aí fui entregar currículo em shopping, né? Porque dava para estudar de manhã e trabalhar à tarde. E aí eu ia entregar currículo de uniforme, eu lembro como hoje, a blusa amarrada na cintura. E uma coisa interessante que na época eu não dava conta, mas hoje, né, eu parava para pensar assim, não, nessa loja eu não quero, não vou entregar meu currículo, essa aqui não. essa aqui sim. Porque não se conectava com você. Não, o que eu achava que não era legal, eu falava, não, aqui eu não vou entregar não. Essa aqui sim, essa aqui sim. E a minha vida foi toda pautada assim, né? E eu adorava. Adorava vender, adorava colocar o uniforme da loja, sabe, vestir a camisa, assim. E eu logo me destaquei, ficava prestando atenção nos melhores. Sempre prestava atenção quem vendia mais, por que a pessoa vendia mais, o que ela fazia para vender mais, né? Como que ela abordava o cliente. Então, eu ficava muito olhando. E aí você vai modelando, né? E aí ok. E aí, logo no próximo mês, eu já estava arrebentando de vender. Então, enfim. você foi trabalhar no shopping. Você conseguiu, você foi trabalhar no shopping. Trabalhar no shopping. Fiz várias entrevistas. Aí, uma loja me chamou. Falei, não, aquela ali eu quero. Né? Então, assim, saber escolher também, né? E aí, você já vai com aquela vontade. Olha, eu vou naquela loja que eu escolhi, né? Não é assim,
naquele momento, eu queria muito. Então, não era assim, tinha necessidade, ao meu ver, mas não era uma coisa assim, ai, uau, né? Como que eu vou te explicar? Não era o fim do mundo, tá? Você conecta com a minha história, né? Eu também venho de uma família em que nunca me faltou educação, nunca me faltou alimentação, mas meus pais também não podiam me dar as coisas que eu gostaria de ter com 15 anos. E aí eu também fui trabalhar. Eu imagino que tenha sido parecido com você. Isso. Que eu também queria conquistar coisas que naquela época meus pais não podiam me dar. Então foi uma das coisas que me impulsionou a ir trabalhar, foi poder ter dinheiro para eu conquistar coisas que eu queria ter lá com 15, 16 anos. Isso, né? Eu acho que conecta com você, né? Isso mesmo, bem isso. Então, e você gostar daquilo que você está fazendo também, eu acho que é muito importante. Mas a gente só sabe se gosta também quando você faz. Né? Eu não sabia se eu gostar de vender, mas eu precisava ir lá saber, né? Eu precisava testar, né? E ao longo do tempo, eu descobri que eu não fazia nada que eu não gostasse. Né? Mas eu tentava, eu ia lá para saber se eu gosto ou não gosto. A gente só consegue ter essa percepção quando você vai lá e faz. Eu não gosto. Eu não gosto disso. Mas você já experimentou? Já fez, já né? fez. Você experimentou? Já comeu? Já sentiu? Já teve essa experiência? Enfim. Então, eu gosto muito de experimentar, de sentir novas experiências. Porque eu acho que isso constrói o ser. Né? E isso foi me moldando para ser a Charlene que é hoje. Né? E aí, depois do shopping, eu troquei de loja, queria uma loja que vendesse mais, enfim. Tive algumas experiências, aí comecei a namorar muito cedo. Aí você, mulher, quer casar. Aí você falava assim, eu pensei assim, nossa, mas eu quero casar, shopping, sábado e domingo. Porque tem isso, né? Trabalha no final de semana, de domingo né? a domingo. Eu acho que até hoje é assim. Como é que você faz, né? E aí eu falei, agora já terminei o colégio, já preciso fazer uma faculdade. Como é que você vai fazer para administrar tudo isso? E aí eu falei assim, não, vou fazer uma faculdade, vou ver o que eu vou fazer da vida. Mas eu já tinha um salário bem legal, porque eu já era gerente de loja, supervisora, enfim. Aí eu falei, nossa, vou ter que voltar para trás um pouquinho, né? E aí entrei na faculdade, arrumei um estágio numa instituição financeira que eu queria. E aí eu falei assim, tá bom. Vou voltar tudo para trás, já tinha um salário legal e fui ser estagiária nessa instituição financeira. E aí eu falei, nossa, mas é bem diferente, porque eu já liderava pessoas, eu já era decisora em, por exemplo, coleção, o que vai para vitrine, o que não vai, o que vende, o que não vende. Já tinha ideia de meta, de resultado, como é que a gente motiva a equipe. Então, você tem uma outra visão, já tinha uma liderança, né? A loja já batia a meta. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ser estagiária. Tá bom, vamos lá, vamos com tudo. E aí eu cheguei na instituição financeira, o trabalho que era para fazer, os estagiários faziam num dia inteiro, nossa, em 2 horas para mim já estava pronto. Eu fazia com o pé nas costas, né? Eu falava, nossa, mas não tem mais nada para fazer aqui. Então eu servia café, eu ficava rodando para lá e para cá, não tenho mais para fazer não. Aí eu chegava na minha chefe, até hoje eu lembro a Beth. Beth, me dá uns negócios aí pra fazer, porque eu tô inquieta. Aí ela falava assim, tem uns arquivos ali pra fazer. Eu falava, vou lá fazer os arquivos. Eu organizava os arquivos. Na época, tinha... na área, era meio misturado, assim, tinha o leasing. E tinha os duties dos carros pra preencher. Aí ela falava assim, preenche os duties, preencho tudo. E aí eu vai me dando aí. Vai me dando. Então, assim, e aí logo eu já fui, acho que em 3 meses, eu já tinha sido efetivada. Eu falava, nossa, mas aí a hora que chegou o resultado na carteira de trabalho, eu falava, mas o salário é esse de efetivada? Que era bem menor do que o salário lá do shopping. Era, né?
5 vezes menos, né? E aí eu falava assim, mas agora eu preciso fazer outra coisa. E aí eu já tinha outras coisas em paralelo, porque eu já tinha carro, eu já morava sozinha, eu tinha outras despesas. E aí eu já empreendi em paralelo. Então eu trabalhava no banco, mas eu era sacoleira da faculdade, né? Então eu sempre vivia com a sacola. Então eu tinha o dia da semijoia, eu tinha o dia do brigadeiro, eu tinha o dia da fotocópia. Então, cada dia eu levava uma coisa para vender, para não repetir. O dia do lanche natural, então era assim. Aí eu tenho uma amiga até hoje, a minha amiga número 1, a Nádia. Ela fala, Charne, você não larga a sacola até hoje, porque eu tinha que fazer renda. E eu conseguia, porque para mim era tão fácil fazer aquilo que não era nenhum sacrifício. E eu vendia no banco, vendia revistinha de catálogo, o que me dava eu vendia. E aí as coisas foram caminhando no banco, aí eu fui para outras áreas, e aí fui fazendo carreira, fui para um lugar, fui para o outro, enfim. Para resumir, eu fiquei 15 anos nessa instituição financeira e passei por 11 áreas. Né? Normalmente... Quase uma por ano. Exato. Que mostra que você é inquieta mesmo, né? Tava sempre buscando... Mas eu ainda te falo mais. Era tão rápido que... Teve uma área que eu fiquei mais tempo. Eu acho que teve a última área que eu fiquei, que eu assessorava o vice-presidente do banco, eu fiquei quase 7 anos. E ali era o lugar que eu mais ficava inquieta. Porque toda vez que eu chamava para conversa, eu falava, olha, eu trouxe o resultado, chegava com os relatórios, né? Mas eu gostaria muito de ir para outra área. Eu acho. E aí, acho que ele gostava muito do meu trabalho. Ele falava assim, só um minuto. A gente conversa amanhã. Aí, daqui a pouco, ele vinha com outro trabalho, nada a ver da área. Ele trazia uns trabalhos, tipo, que ninguém queria fazer no banco. Umas coisas assim... do nada, e falava, agora a gente tem esse trabalho aqui. Ou seja, agora tem novidade, né? Fica aqui comigo mais um pouco. Isso, era sempre um desafio. E eu sou movida a desafios, né? E aí, sempre tinha um desafio, uma coisa nova, eu falava, tá bom. E aí, eu fiquei com um trabalho que era totalmente manual. E ninguém fazia aquilo lá no banco naquela época. Eu tinha um par muito bacana, e ele cuidava dessas coisas todas... técnicas, enfim, e eu ficava com a área comercial, e aí eu mapeava todos os gerentes, enfim, e aí eu dava de resultado lá bem pouquinho, e depois a gente já tinha resultado de milhões em 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu falei, olha, agora sim, a gente já teve essa área que já tá assim, a gente já trouxe o resultado, tá aqui o meu relatório. Eu quero ir. Agora eu recebi uma oportunidade de outra área, porque os diretores me chamavam para ir para outra área. Aí ele já ficava meio, bravo, assim, falou assim, olha, agora não vai dar, não. Mas, agora que você fez, a última área foi fazer fiança bancária. Aí agora eu falei assim, não, agora você vai fazer fiança tomada. Aí era quando o banco saía no mercado para tomar. Aí tinha um passivo grande. E aí o meu trabalho era reduzir esse passivo. Aí ficou mais fácil ainda. Aí eu fui para o mercado e reduzi o passivo. Aí chegou uma hora que, como eu já estava numa inquietude, eu fui estudar. E aí eu falei assim, eu vou... ir pro mercado financeiro, vou estudar mais sobre isso, tirar aquele monte de certificação, porque eu já tinha algumas, né? Ou eu vou empreender. Porque eu já fazia a Charlene Festas. Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Aí fui procurar uma mentoria. E aí eu falei assim, uma mentoria como? Eu fui para uma terapia comportamental. E aí cheguei lá, procurei no livrinho do convênio, tal, terapia comportamental, tal, achei e fui. Sorte a minha. Encontrei a Lucy maravilhosa e que ela ainda é facilitadora do Empretec. E ela falou assim, nada a ver isso aí, você empreende dentro do banco, vai fazer lá o Empretec. Eu falei, que é isso? E aí eu fui fazer o Empretec. Quando eu fui lá, eu falei, nossa, isso aí é pra mim. Não, eu quero empreender, não quero mais trabalhar pra ninguém. Não quero. E aí a minha transformação começou aí. Isso tem mais ou menos uns 12 anos. E aí a minha inquietude piorou. Aumentou. Eu falei, agora
eu vou enlouquecer, né? Porque as ideias começaram a surgir. A minha empresa, que eu tinha em paralelo de festas, que era só indicação, eu falei, agora precisa tomar corpo, precisa ter nome, precisa... Aí você foi aprendendo a teoria no Empretec e foi começando a aplicar na prática. Porque o Empretec é uma teoria muito de choque. Sim. Né? Então, você vai lá, tem a imersão, e o que você faz com aquilo tudo? Né? E aí, eu continuei na terapia, agora ela falou assim, não, agora você tem que fazer o Nando. Eu falei, quem é Nando? Aí, eu fui ela me passou o contato, aí não tinha aberto vaga, o Nando, ele é o que assina, né, a metodologia do Empretec aqui no Brasil. E aí, eu fui numa palestra de sensibilização, não era ele, era para cargos de executivos, enfim e tal. Eu falei, até me interessei, mas não era isso que eu queria. E aí passou um tempo. Aí eu chamei o Roberto a guiar uma indicação para fazer a minha logomarca da Charlene Festas. Não sabia se ia ser Charlene, o que ia ser, enfim. Aí a gente chegou num consenso que ia ser a Charlene Festas. E ele falou assim, nossa, mas você tem um perfil tão legal, você tem que fazer um Nando. Eu falei, quem é Nando? O Nando voltou. Já tinha passado, né? Ele falou, não, eu fui a primeira turma do GD, enfim, e tal. Eu falei assim, bacana, enfim. Então, vou lá ver. Aí ele me passou o contato. Quando eu recebi o e-mail dele, eu falei, nossa, eu já conheço isso. Aí deu certo, fui. E aí, pra mim, começou a transformação. Porque o meu networking de verdade começou ali. Foi quando eu entendi a força de você se conectar com empresários, com empreendedores. E ali eu senti realmente a identificação das dores de um do outro, que independente das empresas serem diferentes uma das outras, as dores eram as mesmas. Tá? A dificuldade que tinha com o funcionário, às vezes até nas questões familiares, de não conseguir conciliar, questões assim, de fluxo de caixa. Então, ali a gente aprendia muito um com o outro, né? Era um grupo dirigido, enfim, e ali eu falei assim, nossa, eu me desenvolvi muito, tá? Foram, acho que 2 anos ali, se formando. Enquanto isso, você estava no banco. Continuava no banco. Mas essa transformação era muito grande. Porque apesar de eu ter a minha empresa, eu não conseguia aplicar tudo na minha empresa. Porque era pequena, eu não tinha tantos funcionários. Quando eu tinha evento, era muito freelance, que eu contratava para executar, porque era mais final de semana. E aí, tinha os exercícios para fazer. Porque cada encontro, você saía já com lição de casa. E é muito na prática. Eu falava, agora onde eu vou aplicar isso aqui? E eu falava, vou aplicar tudo no banco. Vou aplicar, vou sair aplicando. E os meus resultados só começaram a subir. E é muito notório a mudança comportamental, física, e não é só resultado de número. Afeta todas as áreas, né? Todas as áreas. Da vida, né? Da vida. E aí começou a afetar a amizade, afetar relacionamento, ao entorno todo, né? E aí você vai se apoderando de tudo isso. E foi uma construção, né? Depois disso, eu tomei coragem. Vi que eu já tinha força, né? E entreguei minha carta de demissão no banco, né? Eu falei assim, agora não quero mais, vou empreender. Vai ser a Charlene Festas agora, enfim, vou arrasar. Já tinha uma carteira de clientes e vida que segue. Pra minha surpresa, não era a Charlene Festas que eu queria. Porque a Charlene Festas foi um objeto de transição. Tá? Mas você saiu para tocar essa empresa. Eu saí pra Charlene Festas. Tá? Era certo. Eu falei, nossa, a Charlene Festas é a empresa da minha vida. Vai bombar. Vou ficar milionária com ela. É isso aí. Pasmem. Cheguei em casa, entreguei a carta de demissão, enfim. Aí, acho que passou uns 15 dias, as coisas vão assentando e tal, né? Você fala, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Sim, você tem uma falsa segurança, tem aquele salário legal, né? Cai ali todo mês. Aí você vai empreender de verdade, você vê que você tem que ter uma baita de uma energia, de uma dedicação, enfim. E aí eu comecei com toda a bagagem que eu tinha, de estudo, enfim e tal.
a perceber o seguinte: eu tinha uma família, eu não conseguia ganhar escala naquele negócio, porque o nicho que eu escolhi queria muito a Charlene nos eventos. E aí eu falava, nossa, e agora? Como é que eu faço? Ainda não é isso, não é isso. Eu imagino que você tenha tido que voltar a trabalhar final de semana, porque não, era só final de semana, festa, sexta, sábado e domingo. Aí comecei a focar, óbvio, no corporativo, enfim. E aí eu falei assim, não é isso, vou fazer meu quadro dos sonhos. Aí começa a recortar as coisas, o que você vai mapeando. E aí eu tinha 2 desenhos. Eu tinha uma casa de festas... E tinha uma boutique de flores. E aí, recortei, fiz o quadro dos sonhos, enfim, porque eu gosto de visualizar visão arquétipica de futuro, enfim. E fiz os 2 quadros, né? E aí eu lembro que meu ex-marido passou, que é isso? Tá furando a parede? Enfim, eu falei, Me deixa aqui. Que a cabeça tá bombando aqui. Tá bombando. E aí coloquei os 2, mapeei os 2, coloquei lá, enfim, e falei, seja o que Deus quiser, né? Tinha 2 cenários e continuei na Charlene Festas e tocando, enfim. Mas entreguei pra Deus. E aí eu falei assim, nossa, mas... ainda não é a Charlene Festas, enfim, e tal, mas vai acontecer alguma outra coisa. E aí, numa noite, eu acordei, assim, na madrugada, peguei um caderno e aí veio o meu negócio. O insight. Mas veio o insight. Fez o download do universo. Veio né? do universo, assim. Parece, né? Baixa tudo. Baixa tudo. E veio o desenho das Simple Flores e decorações. Mas eu desenhei mesmo tudo. Foi bem mágico, assim. Eu peguei o caderno, eu visualizei a logomarca, as músicas que iam tocar, o que eu queria, como que eu gostaria que fosse. Eu já tinha imaginado, né, algo mais rústico, né, com os tijolinhos, algo mais simples, mais sofisticado, a papelaria, tudo desejo. Sempre no desejo, né? Que tipo de flor, qual ia ser o tipo do produto, aroma, tudo isso. Como eu trabalhei muito com moda, grife, enfim e tal. Lá nas lojas, né? Lá na base, né? Exato. Então, a gente vai buscando tudo que a gente aprendeu de construção. E eu queria que fosse uma marca de flores, né? E por isso que tem a tag. A tag da Simple é uma tag de roupa, né? Essa etiquetinha aqui. Mas que fosse uma etiqueta para flor. E hoje já se usa uma fita de cetim, mas há quase 5 anos atrás, quando eu criei a Simple, usavam-se fitas de plastiquinho, enfim e tal. Quando eu criei a marca, era o lacinho, a fita de cetim. Ou seja, você pegou um pouco da experiência do cliente que você tinha lá no varejo, porque é comum nas lojas de varejo o aroma, né? Cada loja tem o seu, a embalagem. Então você conectou isso com o mercado de flores, que naquela época ainda era um mercado, né, muito simples. Sim. Vamos dizer assim, né? E também não é toda pessoa que compra flor, né? Tem um nicho específico de mercado, a pessoa tem que valorizar aquele gesto, ninguém dá flor para quem não gosta. E quando eu decidi não deixar de fazer a Charlene Festas, ela foi incluída dentro da Simple, tá? Mas a Simple eu consigo visualizar a escala, eu não preciso estar lá o tempo todo, eu consigo ensinar, delegar, acompanhar, ela anda por si só. Não precisa da presença da Charlene o tempo todo lá. E quando eu fui inaugurar a loja física, enfim, aí começaram, mas porque você é louca? Ninguém compra flor, você vai viver de quê? Isso aí não vai durar 6 meses. E que imagina! Os incentivos. Nossa! O incentivo. Nossa, era tanta pedrada, Nossa, não imagina! Você é louca! Uma loja dessa aqui nesse bairro? Deus que me livre! E assim, muito
tá. E eu não tava nem aí, podia falar o que quisesse. Aí tinha noite que eu falava assim, será que é verdade? Será que eu tô indo pro lugar certo? Será que é verdade? E aí, quando você... E aí eu fiquei os 90 dias direto na operação. Pra sentir, pra saber quem entrava, quem era o cliente que entrava, qual era o carro que parava, qual era o cliente que entrava, enfim e tal. E aí eu comecei a falar, não, tô no caminho certo, sim. Porque a minha programação visual, eu que tinha feito, eu que desenhei tudo, porque o meu... A minha verba era curta, mas eu que desenhei tudo. Falei, será que eu sou muito louca mesmo? E será que eu não fiz certo? Enfim. Mas eu falei, não, é isso mesmo. Então, quando eu percebi a cliente que entrava era o perfil que eu queria, o carro que parava era do perfil do cliente que eu queria. Quando eu ia fazer a visita técnica da festa da cliente na residência dela, era o cliente que você queria. Então, você estava no caminho certo. Estava no caminho certo. Deixa os loucos falarem, né? E até hoje eu percebo que, assim... A gente teve uma pandemia, né? Passar por tudo isso sem eventos, sem assinatura de flores nos restaurantes, e eu ainda estar ali, né? Com a estrutura, enfim, óbvio, eu tive que me reestruturar, eu tive que se reinventar, né? Mudar de endereço, enfim e tal. Você percebe que, assim, ainda estou no lugar certo, né? Ainda faz muito sentido, né? Então, assim, se eu tivesse ficado... Se fosse a casa de festa, ela já não existiria mais. É verdade, porque sofreu... Quer dizer, vários mercados sofreram muito, mas sim, festa, hotelaria, né, viagem sofreu adicionalmente mais, mais. Então, na pandemia, a Simplê teve que se reinventar. A gente focou muito mais em residências, no presente, no afeto, na entrega. As pessoas ficaram mais em casa. Então, eu tive que fazer um movimento muito rápido de entender isso. E no outro imóvel que a Simplê ficava, era um imóvel maior, a gente tinha um mezanino e eu tinha uma outra sociedade. E lá a gente tinha locação de peças para eventos. Então, as coisas caminhavam juntas, né? E quando veio a pandemia, eu tinha algumas informações, acompanhava o mercado... de fora, né? Enfim, e tal. Falei, isso aqui vai durar muito tempo. Vai durar uns 2 anos, enfim. Então, eu preciso gastar energia num lugar só. E aí, eu chamei a minha sócia nesse outro negócio. Eu tinha uma sócia. E eu falei assim, olha, Ali, a gente vai ter que suspender a sociedade. Enfim, você tem uma outra estrutura familiar e tal. Espero que você não fique chateada, mas eu preciso gastar energia... aqui na Simplê. Ou seja, tomar decisões difíceis e rápidas. E tem que ser na hora certa, né? E aí eu fiz isso e foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento. Porque assim, eu gastei toda a energia que eu tinha naquele momento na Simplê. Então, o que eu ia fazer? Eu tinha um digital, óbvio, mas não era um digital que eu tenho hoje, né? Então, eu comecei a aparecer. Porque seu foco era a loja, né? Era loja. E aí já vinha as datas importantes, eu tinha que estar no digital, não tinha entrega como tem hoje. Hoje tem um monte de aplicativo, até o Uber faz entrega. Naquela época não tinha. E eu tinha que fazer todo um esquema diferente, um esquema seguro, um esquema que tinha que tomar banho de álcool, né? É verdade, para chegar lá e entregar. E eu tinha que mostrar isso pro meu cliente, que saía da loja tudo bonitinho, quem ia entregar também estava todo paramentado. Então, como que a gente fazia isso numa equipe totalmente enxuta, num dado momento bem complicado. E eu comecei a fazer alguns movimentos também muito diferentes, tá? Ao meu entorno, no meu bairro, com amigos empreendedores, então trazendo as marcas dele para fazer collabs juntos com a minha. Então, eu mandava flores junto com o produto, aí eu pedia para mandar roupa da loja da amiga para eu vestir, manda o seu sapato também que eu coloco, manda um lanchinho aí da padaria, e aí eu comecei a ir pro digital, tá? E trazendo essa rede junto de outros empreendedores ali da região. Todo mundo. E aí teve um dia que eu marquei uma reunião com todos lá, e eu falei assim, gente, isso aqui vai demorar muito para acabar, e eu queria entender como é que vocês estão se posicionando no mercado, na região. E eu senti que eles falavam assim, não, daqui a pouco acaba, daqui 2 meses acaba, daqui 3 meses acaba.
que eu falei, gente, isso aqui vai durar muito. Quem não tem dinheiro em caixa, daqui a pouco não vai sustentar a operação. Enfim, a gente precisa fazer um movimento na região, né? Como é que estão os deliveries de vocês? Como que a gente vai fazer isso? E eles voltou de novo. Você é louca! Imagina que isso aí vai durar 2 anos. Você pirou, enfim e tal. E eu falei, tá bom, né? Não vou forçar ninguém a nada, enfim. Mas cada um tem o seu negócio e tal. E eu continuei, né? Eu não parava. Imagina, não sei o que foi pandemia. Não fiquei um dia em casa. E aí, daqui a pouco, eles começaram a ver o meu movimento. Então, eu não parei, eu não fechei. E fui continuando. E aí, eles começaram a me chamar. O que você tá fazendo? Né? Quando começaram a ver que ia longe o negócio. Isso. E aí, eu comecei a prestar consultoria para pequenas empresas. E aí, nasceu a Sevig Consultoria. E aí, dei um start para área de vendas, outros eu dava um conselho, outros faziam uma coisinha aqui. E aí até que surgiu a oportunidade de eu liderar, né, esse time do institucional lá nesse escritório de advocacia. E hoje eu tô lá tocando e toco outros negócios também, outras empresas de um pouco menor, enfim e tal. Mas já tem um corpo do negócio um pouco maior nessa consultoria empresarial, né? Então as coisas vão acontecendo, né? Conforme você vai e sempre aproveitando as oportunidades. Sempre aproveitando as oportunidades. Mas eu falo o seguinte, né? As oportunidades, elas chegam para todo mundo. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar ligado nos movimentos, né? E saber se você dá conta também de fazer, né? Porque, assim, chega a oportunidade e aí você, às vezes, não tá preparado ou bate a sua porta, você não se sente seguro nem confiante para tocar e você fala, ai, perdi. Né? A oportunidade passou. Depois dizem que você tem sorte, né? E não é assim, a sorte acompanha quem tá preparado também, né? Eu acredito muito nisso. Chay, você falou, primeiro, parabéns pela trajetória, né? Incrível. Mas você falou vários conceitos e você trouxe vários pontos que eu queria ir voltando pra gente ir explorando. Eu quero falar um pouco sobre vendas, mas antes de falar sobre vendas, você comentou da sua saída do banco, né, para tocar a Charlene Festas. Essa saída, ela foi uma saída programada, né? Ou seja, você comentou que você buscava um crescimento do banco, uma movimentação que em algum momento passou a não acontecer do jeito que você gostaria, normal, acontece e tal, beleza. E em algum momento você foi lá e entregou uma carta de demissão numa instituição financeira de 15 ou mais anos trabalhando, que não é uma decisão simples de tomar. Né? Você deixar qualquer empresa que seja de tantos anos, né? Imagina tudo que você deixou para trás em termos de benefícios, né? Convênio, sobrenome, né? O sobrenome da empresa, o crachá, né? Bônus, fundo de garantia, tudo isso. Para se jogar no empreendedorismo. Como é que você se planejou para esse momento? O que você, na prática, fez para tomar essa decisão, ir lá entregar sua carta e ter paz, entre aspas, porque eu sei que vida de empreendedor é pauleira, para você tocar o teu negócio? Como é que você se programou para isso? Na verdade, a minha preparação muito foi, acho que, uma questão muito mais emocional, de autoconhecimento, tá? Depois, houve algumas situações, claro, internamente, dentro da instituição, que vai te afetando, né? Você fala, ai, mas não tô gostando, não tá legal. E eu sou uma pessoa muito da conversa. Então, eu vou sinalizando. Então, eu vinha sinalizando, tá? Então, no momento que eu realmente tomei a decisão, eu não voltei atrás. Tá? Aí a instituição quis voltar atrás, quis fazer o reconhecimento. O que é relativamente normal, infelizmente, né? Enfim, e tal, mas ali a decisão já estava tomada. Tá? Então eu falei assim, olha, eu agradeço de verdade. E realmente eu agradeço, porque ali ele me trouxe toda a possibilidade da minha formação, da construção da minha vida, até de bens materiais, enfim, né? Então eu sou muito grata. Mas eu acredito que existem ciclos na vida.
Né? Então, quando você já não está mais feliz, eu acho que você tem algo que não te preenche, você pode ser o dinheiro que for, tá? Ali não vai te dar aquela alegria, né? E eu sentia isso. Mas tinha outra coisa que me fez tomar a decisão também. Eu sentia que eu já estava perdendo a minha essência, tá? Boa. Era como se eu tivesse que forçar muitas situações para dizer que eu era capaz. Então, assim, a minha essência como mulher, o meu feminino, é um lugar muito racional. Tá? Extremamente racional. Então, você ter que... Não bastasse só eu mostrar os meus resultados, os meus números, a minha capacidade. Talvez eu tinha que mostrar uma força que era desnecessária. Então, quando eu olhava todo um contexto, da estrutura, enfim, e tal, quando eu via por exemplo, uma diretora, enfim, a sensação que eu tinha é que elas eram... elas se impunham muito. Então, às vezes parecia ser grosseira, tinha um arquétipo diferente. E quando eu entrei no banco, tinha uma diretora que eu nunca vou esquecer. Ela era extremamente feminina, ela era doce e ela fazia as coisas acontecer. E eu sentia que ali ela não perdeu a essência dela, sabe? E aí eu ficava... lembrando dela, assim, eu falava assim, raríssima a mulher que eu vejo num cargo de liderança que não perde essa essência, tá? Porque a gente tem essa força, né? As duas polaridades do masculino, do feminino, e quando a gente vai para a liderança, óbvio que o masculino ele fica mais aflorado, né? Tomada de decisão, tem que fazer acontecer, tem que ter um pulso mais firme, tem que saber não na hora que tem que falar não. Então, assim, mas a gente consegue fazer isso sem ter que ser grosseiro, sem ter que, talvez, ter uma posição, assim... Eu concordo com você. Diferente. Eu entendo o que você está dizendo. Sabe? E a reflexão que eu faço... Eu sei que isso que você está narrando tem, sei lá, muitos anos. Mas olhando hoje as organizações, né, o que me vem muito à tona, né, é o quanto as organizações de fato permitem que as pessoas ajam como elas são. E é independente do sexo, orientação sexual, qualquer coisa do gênero, né? E eu vejo um movimento, felizmente, eu vejo um movimento muito orientado a mudar isso, né? Muito orientado a olhar de verdade para as pessoas, olhar de verdade para os talentos, né? O que a gente chama de soft skills, né? Que é essa coisa de você ter inteligência emocional, por exemplo. Né? Isso talvez você não consiga ensinar. Né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Né? Isso é o chamado soft skill. Né? Hard skill putz, eu sei usar o computador. Né? Eu sei usar ali uma planilha e tal, isso é um hard skill, você vai lá, faz um curso, aprende. E eu tenho visto muitas empresas olhando muito a questão dos soft skills. Porque eu concordo com você. Num tempo passado, era muito isso mesmo. Né? Você, para assumir uma determinada posição, você tinha que encarar uma persona. Né? De novo, independente do sexo, você tinha que encarar uma persona. E essa persona, ela tinha muito a ver com a empresa que você trabalhava. Né? Então, se você ia ser mais duro, menos duro, em alguns casos mais mal educado, entre aspas. Né? E hoje eu acho que as empresas começaram a olhar que isso não faz o resultado acontecer. Não é isso que faz o resultado acontecer. Né? Não é você ter um executivo com um pulso mais duro, né, que entra com aquela cara emburrada todo dia. Né? Não é isso que faz a coisa acontecer. E eu não sei se isso está ligado, e aí eu acho que é a reflexão que eu quero puxar, eu não sei se isso está ligado à questão de ser homem ou mulher, ou se está ligado à evolução das instituições, né, de 10 anos para cá. Né? Porque eu concordo com você.
as instituições forçavam esse papel. Hoje eu vejo menos. Ainda temos um caminho longo, na minha modesta opinião, pela frente. Mas, pelo menos, já se começou. E eu acho que um grande start para isso, fazendo aqui um trocadilho, foram as startups. Sim. Né? Que entram provando que você sim pode ser feliz no trabalho, você sim pode ter um trabalho leve, você sim pode ser um CEO, né? Ou um fundador, né? Bacana, que tenha uma vibe legal, que não precisa ficar com aquela cara emburrada e tal. Você acha que é isso? Você acha que as empresas estão evoluindo nesse aspecto? Eu acredito que sim. E a gente só consegue realmente... Eu acredito muito nisso, tá? E eu gosto muito de Carl Rogers, que é o humanista, né? Quando a gente entende quem nós somos. Sim. Tá? E aí, para a gente ter uma evolução, eu acredito muito que a gente tem que ser, fazer, para ter. Tá? Então, se a gente não se autoconhece, a gente vai criando, sim, personas. Sim. Para agradar, para se enquadrar, para pertencer. E quando a gente se dá conta, a gente viu que não era aquilo. Muitos adoecem porque não faz parte de você. Então, quando eu adoto uma persona, aquilo não permanece. Não é você. Né? Eu estou tentando me enquadrar num lugar porque a sociedade diz que é bacana, porque dizem que tem que ser dessa tem que ser forma, assim. Enfim. E não tem que ser. Tem que ser o que você é, o que você gosta, o que é bom para você. E as coisas fluem naturalmente. Então, isso também é muito cultural, principalmente no Brasil, que a gente não foi criado para ser empreendedores. Né? A nossa cultura... Da segurança, né? Da falsa segurança. Então, assim, eu olho para o contexto anterior você vai estudar, você vai fazer uma faculdade. Quem conseguia fazer faculdade já era muito bacana. Vai entrar numa multinacional, numa empresa legal, ou vai ser funcionário público. Exatamente. Tá? Então, você vai ter lá aquele salário, e aí, quando você é muito estruturado, planejado, você tem uma casa, uma casinha na praia ou no campo e um bom carro e viaja 1 ou 2 vezes por ano. Vida legal, classe média, paga imposto, ok. Sucesso, vida de sucesso. Será que isso é uma vida de sucesso? Quando você decide largar tudo isso e vai empreender, você é louco. Imagina, que isso e tal. E você vê... que você tem um mundo de possibilidades, um mundo de oportunidades e que você não dá conta, né? Isso também eu digo que não é para todo mundo. Empreender não é para todo mundo, né? E a gente tem que entender o que é bom para cada um. Quem se identifica com empreender, né? Quem se identifica em ter um bom cargo, uma boa função numa grande empresa, numa multinacional, numa startup, enfim. Mas quando a gente olha para tudo isso como seres humanos, que eles contribuem para um todo, faz toda a diferença. Porque todo mundo tem seu papel importante. Sim. E tudo bem se você quer ser um executivo e não quer empreender. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você tá indo no seu caminho. Exato. Legal. Voltando para um outro assunto que eu sempre gosto de perguntar isso para vendedores e vendedoras. E claramente você é uma super vendedora. Você acha que todo mundo pode ser vendedor? Eu acredito. É fato. Quais são os pontos que você considera fundamentais para uma pessoa ser vendedor? De qualquer coisa. Não vamos colocar aqui um produto nem nada, mas o que na sua opinião, é importante? Quem está assistindo a gente aqui falando... eu já ouvi muito essa frase, né? Pelo amor de Deus, eu jamais seria vendedor ou vendedora. Eu não tenho o menor talento. Aí você vai olhando e fala, nossa, a pessoa tem organização, se comunica bem, né? Tem um bom nível de persuasão. Aí você olha e fala, eu seria um excelente vendedor ou vendedora. Por que será que a pessoa pensa isso? Na sua opinião, quais são os atributos de um bom executivo ou executiva da área de vendas?
Na verdade, a gente tem aí muitas pessoas que elas já se vendem naturalmente e nem sabem. Nem sabe. Tá? E aí colocam na cabeça da pessoa um monte de crença limitante, né? Então, falar que vendedor tem lábia, vendedor é malandro. Porque a gente ouve tem esse muito, estereótipo. lógico, sim. né? Ah, é porque vende qualquer coisa, né? Mas você também compra, você compra qualquer coisa, né? Você não sabe o que você vai comprar. Então, eu penso o seguinte, assim, ó... A sacada de um bom vendedor é você entender a necessidade do outro. Tá? Então, se você se interessa, se você é uma pessoa empática, você vende qualquer coisa, tá? Porque a ideia não é o dinheiro. Porque ele vai vir. É você entender a necessidade do outro. Boa! Tá? Então, assim, eu chego para você e eu descubro que você tem uma necessidade. Tá? Ou você vem me procurar. E aí eu consigo, além da tua necessidade, te surpreender. Tá? É essa a diferença. Porque às vezes eu posso não atender o que você quer naquele momento, porque eu não vou suprir a tua necessidade. Mas, num dado momento, você vai lembrar de mim. Eu fui atencioso com você, eu me preocupei, eu perguntei para que seria... Né? Você como entendeu. seria, eu entendi. Não simplesmente você chegou e falou, eu quero uma caneca. Aí eu falo assim, não tenho a caneca. Você vai embora. Né? Mas por que você quer a caneca? Por que você veio com essa ideia da caneca? Porque às vezes eu podia te vender uma taça. Né? Então, assim, tudo depende. Né? Da abordagem, da empatia, do olho no olho. De conhecer, né? O que você está vendendo para você poder... Exato. Excelente. É muito isso. Muito legal. Então não tem nada a ver com essa história de ser comunicativo, expansivo. Isso não é um atributo... Não. Um introvertido, um tímido pode ser um excelente vendedor. Excelente vendedor. É um excelente vendedor. Eu sempre falo isso. Eu tenho um grande exemplo de vendedor que é um japonês... super introvertido e que é talvez um dos maiores vendedores que eu conheci na minha carreira, né? E o cara era muito sério, muito cético, metódico, né? Não era um cara de sorrir, não era um cara de, né, ser muito expansivo e tal, mas era um vendedor maravilhoso, assim, né? Na época, no começo da minha carreira, era um dos caras que eu me espelhava, falava, putz, esse cara aqui, como você falou que fazia lá nas lojas, eu fazia com esse cara, né? O Edson Kenji. Eu olhava e falava assim, putz, eu vou pegar essas características desse cara, porque eu tô vendo que ele tá evoluindo, né? E sendo o melhor vendedor, né, mês após mês, dentro da multinacional que eu trabalhava, e eu vou me espelhar nesse cara. E ele era um cara extremamente sério, extremamente focado, extremamente dentro ali do centro, né? E não aquele cara expansivo. Mais um assunto que eu queria trazer. Desculpa, imagina, claro. Mas antes de você terminar, acho que vou criar até uma polêmica aqui. A gente vê muito, assim, cursos de persuasão, como convencer, enfim e tal. E para mim isso é uma linha muito tênue. Porque se eu tiver que persuadir, convencer ou forçar, para mim já não faz mais sentido. Provavelmente não vai ser uma boa venda, né? Não, você tem que desejar, você tem que querer, tem que suprir tua necessidade. Senão você vai levar para casa, você vai falar assim, putz, comprei isso aqui. Nossa, que vendedor. Né? Eu tô com um negócio aqui. Ela vai gostar de você? Não vai nem olhar mais, não passa nem na porta mais depois. E tem um outro ponto, né? A gente não faz negócio uma vez só com aquela pessoa. Nunca. Né? Nunca. Então, tem essa crença, às vezes, né? Você vai, sei lá, comprar um veículo, por exemplo. Né? Aí você entra lá, aquele vendedor, né? Que você percebe claramente, né? Que o cara tá muito mais preocupado em fazer o número dele do que satisfazer a sua necessidade. Exato. E ele esquece que você não vai comprar aquele produto. Dei o exemplo do carro, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Você não vai comprar aquele carro só aquela vez. Né? Você pode ser cliente dele por anos. Inclusive se ele mudar de loja, se ele mudar de marca. Sim. E eu vejo ainda que muitos vendedores ainda estão nesse modelo antigo, que é o que gera um pouco de preconceito, na minha modesta opinião, de você dizer que você é vendedor. Né? Então, hoje você chega nas empresas, você fala assim,
O que você é? Eu sou gerente de contas, eu sou, sei lá, gerente de relacionamento. Não, eu sou vendedor. Mas tem esse estereótipo do vendedor, que é a pessoa que enrola, que vende... esse vende até a mãe e não entrega. Eu escutei isso a vida inteira. Né? Porque eu também sou vendedor desde praticamente do meu primeiro ano de trabalho. Mas... porque eu acho que ainda tem muita gente que tem esse estereótipo antigo do vendedor. Sim, sim. Né? Que tipo, eu tô preocupado em fazer meu número, custe o que custar. Então, felizmente também isso está mudando, né? As pessoas estão se especializando, estão muito orientadas na necessidade do cliente, porque se não tiver, não sobrevive. Exato. Né? Não exato. sobrevive. É o que você falou, você pivotou a Simplê durante a pandemia. Provavelmente, estou supondo, e aí você me corrige, porque você focou nas necessidades daquele momento, dos seus clientes. Não é só no nosso desejo de empreender. Eu gostaria de fazer várias coisas, mas é necessidade do meu cliente? Ele vai comprar? Né? Porque assim, o desejo da Charlene são vários, mas o meu cliente vai querer só os desejos da Charlene? Não vai, né? Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente ir fechando, porque a gente sempre tem o tempo, o relógio contra nós. Nossa, aqui. Já tem tudo isso. Já tem. Você tem vários negócios, né? Você empreende em várias empresas, você toca uma área comercial dentro de um escritório grande, importante. Como você faz isso? Como você ainda é mãe? Como você ainda é mulher? Né? Como que você consegue lidar com tudo isso? Olha, eles sempre me fazem essa pergunta no Instagram, lá no direct, enfim, ou quando eu coloco caixinha de perguntas. Mas o segredo é uma boa agenda, né? Tudo organizadinho. Claro, às vezes a gente não consegue seguir a agenda, mas eu coloco as prioridades, tá? E ter pessoas, tá? Eu delego demais, tá? Eu delego desde a minha casa aos outros negócios e ao entorno, tá? Então, eu tenho vários times. Não são, acho que se eu contar aqui, acho que são uns 12 times, tá? Que me atendem. Então, saber delegar e confiar. Eu preciso confiar nas pessoas que estão junto comigo, tá? Então, eu delego muito, confio e acompanho. E eu tenho um caderno, tá? Eu anoto tudo. Porque a mente mente, tá? Então, agenda, delegar, confiar e acompanhar, né? Eu acho que é uma das coisas que me ajudam muito. Mas tem uma coisa que eu não deixo de fazer. Então, assim, a prioridade da minha vida sempre sou eu primeiro. Tá? A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Tá? Vai parecer até um pouco egoísta. Mas se eu não estou bem, as outras coisas provavelmente não vão estar. Tá? Então, todos os dias eu tenho o meu momento antes de começar o dia, enfim, e tal. E o resto vai fluir ok. Muito bom, muito bom. Querida, eu ficaria aqui conversando com você mais um tempão. Eu tenho vários outros assuntos que eu queria aprofundar, abordar, por exemplo, como você cria essa liderança nas empresas. Quem sabe a gente marca um novo bate-papo para a gente se aprofundar nesses temas. Mas eu queria te agradecer novamente por você ter vindo. Dá para ver o quanto você é ocupado, então que honra ter você aqui. E eu queria abrir para suas considerações finais. Ai, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Nem vi a hora passar aqui. Falei, nem sei se falei tudo que devia, nem tudo que podia. Mas é com muito carinho, né, que eu recebi esse convite aqui da XP-XT. É uma honra mesmo. Espero de verdade ter contribuído. E vamos marcar outros e próximos. Enfim, vai ser um prazer, viu? Vamos deixar aqui. Você tem o seu Instagram, que você tem o Café com a Chay, que eu já sigo. E você dá várias dicas legais. Qual que é o seu endereço do Instagram? Tem o meu endereço do Instagram pessoal, que é o Charlene Lacerda, com 2 As no final. Tem a Simple Flores e Decorações para vocês entrarem lá e verem coisas muito bonitas e entregar amor em forma de flor por aí. Boa. Eu recomendo o Café com a Chay porque ela traz temas relevantes de uma forma bastante leve, divertida. Desde que eu a conheci algumas semanas atrás, eu tenho assistido e seguido e eu tenho aprendido e me divertido. Então, eu recomendo que vocês a sigam. Obrigado por vocês terem ficado até aqui conosco. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é fundamental pra gente.
Compartilha esse vídeo com a tua galera toda. Vamos levar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder. Fiquem bem e até o próximo episódio.